coração. Está chegando até você mais um programa da Juventude da Sede Internacional em Ação, órgão de divulgação da Igreja Pentecostal Assembleia de Deus Ministério Restauração, que tem a sua sede localizada na Avenida Farrapos, número 312, bairro Floresta, próximo ao centro de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil. Os líderes da nossa igreja, pastor Humberto Schmidt Vieira, nosso presidente, diretor de comunicações, o pastor Paulo Roberto dos Santos, superintendente da juventude, pastor Adriano Licidônio, e o líder da sede internacional é o presbítero Bruno Beltrame. Apresentando este programa hoje, a irmã Victoria Adolfo, irmã Ana Guimarães. Paz do Senhor, irmã Victoria, paz do Senhor a todos os nossos irmãos videologados que estão acompanhando essa programação. Que Deus abençoe a cada um dos irmãos. E a irmã Daiane Flores. Amém. Paz do Senhor a todos os irmãos. O nosso tema do programa de hoje é sobre a intercessão, sobre a oração intercessória. E nesse momento eu vou pedir que a irmã Daiane dirija a Deus uma oração. Amém. Vamos orar então. Senhor Deus, na Tua presença nós estamos, Senhor, pedindo que Tu venha, Senhor, ser presente aqui nesse estúdio, venha nos usar, venha nos dirigir, Senhor, venha tocar a cada um que está participando conosco nessa programação. Dirige cada assunto que venhamos trazer, que venhamos tratar, Senhor, que possa falar no íntimo, que possa alcançar as almas, Senhor. Aleluia. Deus, ensina-nos a interceder, ensina-nos a orar conforme Tu tem nos falado, Senhor, na Tua palavra. Ensina-nos a Te agradar, Senhor, a fazer a Tua vontade. Ser conosco em mais um programa. Amém. Amém. E, irmã Ana, o que os nossos irmãos videologados, nossos ouvintes, precisam fazer para cooperar com o reino de Deus? Você precisa deixar o seu like, deixar a sua participação no chat também, que é muito importante, compartilhar essa programação e se inscrever no canal do YouTube aqui da Rádio Restauração Online. Os irmãos têm visto em todos os programas, os irmãos pedindo, né? Deixe seu like, compartilhe, né? Mas por que nós pedimos para que os irmãos deixem o like? Porque quando você deixa o seu like, o YouTube vê que essa programação é uma programação relevante não só para você que tem costume de assistir o canal do Ministério Restauração, mas todas as pessoas que usam o YouTube, né? Então o YouTube, ele transmite essas programações para outras pessoas também. E você nos ajuda a evangelizar através dessa plataforma, porque às vezes as pessoas pensam, né, só os irmãos que estão ali apresentando que estão evangelizando. Não, você também pode evangelizar através do YouTube, nos ajudando com o seu like e compartilhando essa programação. Glória a Deus. E não esqueça de deixar seu pedido de oração, que no final nós estaremos orando. E então vamos iniciar esse tema que nós, sobre a direção de Deus, escolhemos. A oração intercessória, ou a intercessão, é uma oração intensa, contrita e constante, onde a pessoa ela permanece ali intensamente, constantemente, até alcançar a resposta de Deus. E durante este programa nós vamos abordar este tema, e em alguns blocos, primeiramente nós vamos falar sobre a intercessão de Cristo, depois sobre a intercessão do Espírito Santo e depois sobre a intercessão da Igreja. Então nós vamos iniciar sobre a intercessão de Cristo, quando Ele esteve aqui na Terra. Eu vou pedir que a irmã Ana leia Lucas 21, 31 e 32. O primeiro exemplo. Lucas 21, 31 e 32. Assim também vós, quando virdes acontecer estas coisas, sabei que o reino de Deus está perto. Em verdade vos digo que não passará esta geração até que tudo aconteça. Lucas 22? 21, misericórdia. Acontece. Aqui, 22. Disse também o Senhor, Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo. Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça, e tu, quando te converteres, confirma a teus irmãos.
Glória a Deus. Esta é uma passagem que nos mostra ali que Jesus rogou pela alma de Pedro quando Satanás queria cirandar. Como é que está escrito mesmo, irmã? O primeiro versículo. Vos pediu para vos cirandar. Cirandar com a alma de Pedro. Então ele rogou ao Pai, ele intercedeu por Pedro. Então é o primeiro exemplo que nós trazemos hoje de Jesus intercedendo individualmente por alguém. Também nós vemos outro exemplo que a irmã Daiane, peço que ela abra em Lucas 19:41, Jesus intercedendo pela cidade. Ela vai ler. Lucas 19:41. Quando ia chegando, vendo a cidade, chorou e dizia: Ah, se conheceras por ti mesma, ainda hoje, o que é devido à paz, mas isto está agora oculto aos teus olhos. Lucas 19:41. Lucas 19:41. Quando ia chegando, vendo a cidade, chorou. Sim, nesse momento, quando Jesus estava chegando à cidade de Jerusalém, ele chorou. Ele estava rogando a Deus pela cidade de Jerusalém, que, continuando o versículo ali, irmã Daiane. E dizia: Ah, se conheceras por ti mesma, ainda hoje, o que é devido à paz, mas isso está agora oculto aos teus olhos. Glória a Deus. Então, esta passagem nos fala da intercessão de Jesus pela cidade de Jerusalém, onde ele chorou, onde ele rogou, e uma oração contrita ali chorando, que nós vamos ver mais tarde que é uma das características da intercessão. E também Jesus, ele intercedeu por nós na cruz. Ali mesmo sem palavras, ele estava intercedendo por nós. Ele se colocou no lugar de um pecador, mesmo não sendo pecador. Então, nós vemos ali uma intercessão sem palavras. Jesus estava intercedendo por nós na cruz. E em Lucas 23:34 nos fala que mesmo na cruz ali, os seus inimigos, Jesus intercedeu pelos seus inimigos. Às vezes as pessoas pensam, interceder somente pelos meus amigos. Não, ele intercedeu pelos seus inimigos. Disse: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E ele estava pedindo: Senhor, perdoa estes que são, por mais que eles estejam falando de mim, Jesus estava ali dizendo: Pai, perdoa-lhes, intercedendo pela alma daqueles homens que estavam ali diante da cruz. E nós também temos outro versículo aqui, que agora, depois de Jesus ter estado assunto aos céus, em Romanos 8:34. Vamos ler. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Então, Jesus está intercedendo por nós como um advogado, ele está lá intercedendo pelas nossas vidas. E em Hebreus 7:25 também nos fala sobre Jesus estar intercedendo. Vamos procurar aqui. Hebreus 7:25. Ora, 7:25. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Então aqui a palavra de Deus nos diz que ele pode salvar perfeitamente os que se chegam a ele e intercede por eles. Então nós vemos aqui que Jesus ele intercedeu quando estava aqui na terra e agora no céu ele permanece intercedendo por nós. E não somente Jesus, mas também o Espírito Santo, né? Eles são 3 em 1, Jesus e o Espírito Santo. E a irmã Ana agora ela vai nos falar a respeito da intercessão do Espírito Santo. Sim, nós vemos aqui, ouvindo a irmã Vitória, nós vemos que o que é intercessão, né? Intercessão, como a irmã Vitória falou, é rogar por alguém, rogar por algo, é gemer por isso, é uma oração contínua,
né? Intercedendo por alguém, orando por alguém, chorando por alguém. Isso é intercessão, né? E nós vemos a intercessão de Jesus, quando Jesus ali, né, chorou, quando Jesus, só o fato dele estar na cruz, aquela intercessão, acho que foi a mais marcante, né, da história. Exatamente. Foi aquela intercessão de Jesus, só o fato dele estar na cruz ali, com os braços abertos, se sacrificando, não só pelos amigos, mas pela humanidade inteira, né? Jesus nos deu um exemplo lindo de que realmente eu não preciso só interceder por pessoas que estão próximas a mim. Eu posso interceder também por pessoas que eu não conheço. Nós estamos vendo nos últimos dias que nós temos que colocar isso em prática, né? Vendo toda a situação que não só o nosso estado, não só o nosso país, mas que o mundo está enfrentando, nós vemos que nós precisamos colocar a intercessão em prática. E nós precisamos de alguém que interceda por nós antes para que possamos interceder por outras pessoas. Lá em Romanos 8, 26 diz assim: e da mesma maneira também o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E nós vemos aqui quem é que intercede por nós antes que nós possamos interceder por alguém. Nós podemos ver que o Espírito Santo, até mesmo quando Jesus estava na cruz, quando Jesus intercedia, quem estava intercedendo por Jesus antes que ele intercedesse por qualquer pessoa era o Espírito Santo. E ainda é assim hoje. Nós precisamos que o Senhor interceda por nós no céu, e nós temos alguém que interceda também aqui por nós na terra. Alguém que foi enviado há muito tempo atrás para interceder por nós. E é Ele quem nos ajuda. Muitas vezes nós oramos e a gente nem sabe por que a gente falou alguma coisa, né? Sim. Mas esse é o Espírito Santo intercedendo por Está nós. nos dirigindo, nos dando um foco. Às vezes nós começamos a orar e nós começamos a orar de uma forma geral, assim, por um assunto. Mas Deus começa a nos dirigir para um foco, nos dirigir por um caminho que nós temos que orar. É o Espírito Santo nos dirigindo, mostrando para onde nós devemos ir e mostrando por onde nós devemos orar sobre aquele assunto. E nos dando a revelação Sim. que devemos orar. Sim. É É importante a gente também entender que há um mundo espiritual, né? Muitas vezes a gente vai orar e a gente vai sentir aquele peso, né? Que há uma barreira, e é importante a gente insistir, né? Quantas vezes a gente vai orar e não derrama uma lágrima e faz força ali, tá se esforçando, nem meia lágrima. Mas a gente tem que insistir no mundo espiritual para romper, né, as cadeias. Deus ensina a gente a fazer isso. E orar não em pensamento, né? A gente tem que falar, colocar... Sim, guerrear, isso batalhar pra no mundo fora. espiritual. E não desistir, né? Perseverar. O Espírito Santo está nos dirigindo para orar sobre alguma coisa e nós queremos talvez orar por outra. De outra forma, queremos da nossa forma, da nossa vontade. Deus está dizendo, não, é por este caminho, é desta vontade. Esta é a minha vontade. Então, nós temos que perseverar na oração intercessória, temos que perseverar na intercessão. Mesmo que seja, você ache, esse caminho é impossível ir. É impossível algo acontecer, avançar, ter um resultado por este caminho. Mas Deus está te mandando orar por este caminho, então é por este caminho que Ele vai dar a vitória. Amém. É verdade. E o que a irmã Daiane falou é muito importante também. Essa questão de nós termos em mente que há um mundo espiritual e ele está mais ativo que o mundo real. Nós temos que entender isso. E quando nós não perseveramos em oração ou nós não sentimos que o céu está se abrindo enquanto oramos, é porque há realmente uma ação contra a nossa oração. E é muito importante, por isso que é importante guerrear, batalhar, como as irmãs estão dizendo, não orar só em pensamento, porque às vezes a gente fica, não, eu vou orar em pensamento aqui pra ninguém ouvir. Não, que ouçam a tua oração, ora de verdade, assim as cadeias vão se romper e assim tu vai receber o que tu tem que receber. Daniel orou 21 dias, porque o céu estava fechado. Por que o céu estava fechado? Porque os demônios estavam batalhando para que a resposta não chegasse até ele. Para ver o que Deus tinha para fazer, a resposta era maravilhosa para ele. E os demônios, sabendo disso, eles estavam agindo nos ares, impedindo que a resposta chegasse até ele. Sim, a gente entende muito bem
essa guerra no mundo espiritual, o nosso livrinho que a gente vai falar depois. Exatamente. E a gente esteja muito... Sim, a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra os principados e potestades. Exatamente isso que as irmãs estão falando. E a palavra de Deus nos diz também que as armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus para a destruição de fortalezas e anulando todo sofisma e altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Então nós temos que guerrear no mundo espiritual, nós temos que batalhar, interceder com as nossas armas que o Senhor nos concede, as nossas armas espirituais. E a irmã Ana vai nos falar agora de uma dessas armas. Sim, mas antes, só para fazer um comentário, porque isso tem muito do ser humano, né? De não entender que as armas da nossa milícia não são carnais. Às vezes a gente passa por situações e a gente fica, eu vou pegar aquela pessoa, né? Mas não é assim que funciona. Mas não é assim que funciona. Muitas vezes nós passamos por situações difíceis e nós pioramos as situações por colocar o nosso dedinho no meio. Agir de uma forma humana. E nós temos que entender que realmente não são carnais as nossas armas, são em Jesus. E é por isso que nós estamos falando de guerrear, batalhar. Tô passando por uma situação difícil com pessoas. Tudo bem, as pessoas estão fazendo algo pra ti? Não são as pessoas. Nós temos que entender, como nós estamos falando aqui. Nós entramos nessa parte agora do mundo espiritual e nós temos que entender que muitas vezes não são só as pessoas. Tem a parte carnal? Tem a parte carnal, sempre tem a parte carnal. Mas nós temos que entender quem está por trás de todas as situações, né? Sim. Depois desse comentário breve. Ontem, na verdade, nós estávamos conversando sobre o programa. E acho que a irmã Daiane que lembrou do livro. E eu já estava com esse livro em mente durante a semana. Eu queria muito ler ele de novo. Essa foi a 4ª vez que eu li ele, que ele é maravilhoso. É importante que os irmãos olhem esse livro, leiam esse livro. Até a leitura dele é muito, muito fácil, né? Não cansa, tu fica ali procurando, esperando o próximo capítulo, tu lê num dia só. Eu lembro que da primeira vez que eu li, eu acho que eu li ele em uns 40 minutos, claro, sem olhar as referências bíblicas, né? E ele é bem curto, né? Quantas páginas, irmã Ana? Ele tem 74. 64? 75 páginas. 75. Mas ele é maravilhoso. E o autor desse livro... O pastor é ótimo. O autor é o nosso pastor, Humberto Schmidt Vieira. E, né, antes de nós falarmos sobre esse livro, você pode adquirir ele, fazer uma propaganda. Pode adquirir ele aqui na Ramo da Videira, aqui na sede internacional, Avenida Farrapos, 312. Mas por que nós lembramos desse livro? E ainda mais para falar sobre a intercessão do Espírito Santo, né? Para quem não leu, eu não vou contar detalhadamente o livro, para que essa pessoa tenha curiosidade de ler. Mas é um livro muito bom, ele fala sobre batalha espiritual. E eu vou ler alguns trechos aqui para os irmãos entenderem um pouco mais sobre essa intercessão do Espírito Santo e o efeito que a intercessão, como oração também, né, tem no mundo espiritual. A história relatada nesse livro é do missionário. Na verdade, não é a história dele, é só o relato de uma parte da história dele, algo que aconteceu em uma ministração em uma cidade do interior. E ele deixou a sua família em casa e foi ministrar em uma igreja. Deus usou ele poderosamente. E aqui o livro ele relata muito a questão do mundo espiritual, o que acontecia nos ares. E a sua esposa foi atacada, né, de uma forma espiritual. Foram lançadas setas na mente dela para que ela fizesse com que o próprio esposo fosse, né, desmoralizado entre os irmãos da igreja, para que ele parasse de pregar por um tempo, né. Aí ela teve, né, aquela ideia, vou cortar os meus cabelos, né. E eu vou ler essa parte para os irmãos. Um forte anjo estava no canto, enquanto ela estava recebendo todo esse ataque. Um forte anjo estava no canto do quarto, e já havia puxado a espada da bainha, porém estava imóvel. Não podia mover-se sem que recebesse ordem da Trindade. A Trindade não se moveria se não recebesse o clamor da terra. Alguém na terra teria que ligar para que fosse ligado no céu. Maria Elisa levantou-se resoluta, pegou a tesoura da mesa da cabeceira e caminhou em direção à penteadeira. Aqui nós vemos uma ação tremenda do diabo, ele cegou completamente ela. Mas aqui diz que o anjo precisava receber uma ordem da Trindade. Mas a Trindade deveria perceber que tinha algo acontecendo na terra, ou no caso, precisava ser ligado na terra para que fosse ligado no céu. Sim. Precisava de uma intercessão de alguém
para que o anjo pudesse receber a ordem do Senhor e interferir naquela situação. E aqui, já entrando no capítulo 5. A 320 quilômetros de sua casa, João Marcos sentiu um aperto no seu coração. Ele conhecia bem isso. Parou o carro e começou a orar. Espírito Santo, eu sei que o Senhor está me impulsionando a orar. O Espírito de Deus manifestou em João Marcos a palavra do conhecimento, fazendo-o entender que sua esposa estava em perigo. Então, com a autoridade divina, bradou: em nome de Jesus, eu destruo toda a obra do diabo contra a minha esposa. E no próximo capítulo, nós vemos o resultado dessa intercessão dirigida pelo Espírito Santo. Na mesma hora, as setas na mente de Maria Elisa foram quebradas. O Espírito Santo moveu-se em seu espírito, emitindo nova mensagem à sua consciência. Que fazes, Elisa? Por um momento, Maria Elisa pareceu aturdida. Os demônios do desânimo e da rebelião prepararam novas setas. O anjo do Senhor recebeu a ordem do Espírito. Alguém orou na terra, pensou, e aplicou 2 tremendos golpes nos demônios, fazendo-os parar no abismo. Mais uma vez, a voz de uma consciência avivada pelo Espírito cortou a mente de Maria Elisa. Que fazes? Elisa olhou para a tesoura, olhou para sua face no espelho e desatou em pranto. O que ia fazer, meu Deus? Tem misericórdia de mim. Ia trair meu esposo, ia romper o selo da fidelidade e submissão ao Marcos. Perdoa-me, Senhor. Jogou-se sobre o tapete ao lado da cama. O Espírito começou a consolar seu coração com os mesmos versículos que há pouco consolara seu marido. Por algumas horas, com o rosto em terra, ela iria falar com Deus. Glória a Deus. Nós vemos aqui, é um exemplo forte, né? E olha que tá só no início do livro, irmãos, leiam esse livro. E é maravilhoso porque eu estava vindo aqui pra sede, para nos prepararmos pro programa, e eu tava pensando, o pastor Humberto ele não escreveu esse livro aqui só porque não tinha nada pra fazer. Vou escrever um livro, vou escrever uma fantasia. Não, isso aqui não é fantasia, isso aqui é o que realmente acontece. Nós não podemos ver, mas neste exato momento existem demônios agindo, né, contra as nossas vidas. Inclusive, até para escrever esse livro, né, tem um testemunho do que aconteceu com a irmã. Tem um testemunho no início. Eu estava lendo só eu até confesso para as irmãs que quando eu tentei ler esse livro ontem, eu disse, não vai dar, é muito forte isso aqui, preciso dormir bem. Tranquilinha. Porque esse livro aqui realmente há uma ação espiritual. É um livro, mas é um livro dirigido por Deus, né? Totalmente dirigido por Deus, e o pastor Humberto escreve aqui na introdução que ele tem certeza que o diabo odeia esse livro. E realmente, na terceira vez que eu li esse livro aqui, eu tive uma experiência muito forte com Deus, por ler esse livro e receber a revelação do que realmente estava escrito aqui. Realmente é algo de Deus que está escrito aqui. Nós não estamos só tentando fazer a Ramo ganhar alguma coisa vendendo esse livro. Não, realmente isso vai ajudar muitas pessoas. Olhem a capa novamente, é maravilhoso. Aproxima. Olha isso, gente. Meu Deus. É maravilhoso esse livro, leiam. Nós recomendamos. E o que nós lemos agora é um testemunho maravilhoso, né? Olha o que aconteceu através de uma intercessão com autoridade totalmente dirigida por Deus. Aleluia. E agora nós encerramos a parte do Espírito Santo com esse testemunho. E que tremendo é o que fala nesse livro sobre a arma secreta de Deus. Sim. Sobre o falar em línguas, e algo que Deus nos concede e que impede o inimigo muitas vezes nas nossas orações. Ele tenta interceptar, ele tenta impedir que a nossa oração chegue aos céus, mas quando a pessoa está falando em línguas, o inimigo ele não compreende, ele não vai conseguir interceptar, ele não vai conseguir impedir que a oração chegue até os céus, até Deus. Então é tremendo, é uma arma poderosa, e na intercessão é algo tremendo. Esta arma que o Senhor nos concede. E é muito importante nós não somente dobrar os joelhos para interceder por alguém, mas antes de começar a interceder, realmente pedir ao Espírito Santo que interceda por nós, para que nós possamos orar como realmente deve, porque nós estamos falando aqui sobre isso, né? Porque a palavra diz que nós não sabemos orar como convém. Nós não temos esse entendimento de como eu vou orar de uma forma que vá realmente tocar o coração de Deus e que realmente vai ser uma oração que vai, né,
confrontar o diabo. E a Porque não palavra, o somos nós. versículo nos diz que ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, porque nós não sabemos orar como convém. É tremendo. Amém. E é importante também a gente adotar estratégias, né? Porque é realmente difícil orar. Há muitos ataques. Quantas vezes a gente vai orar de joelho, por exemplo, e acaba pegando no sono? Não que eu entenda disso, jamais. Mas a gente tem que adotar estratégias. Ora um pouco de joelho, ora em pé, ora sentado, porque Deus, Ele quer que a gente se posicione, que a gente insista, né? Até que as janelas do céu sejam abertas. E nós podemos também citar uma vez, na verdade, foi um momento em que eu comecei a tomar posição com Deus pra orar mesmo. E eu comecei a jejuar e eu queria tomar posição com Deus de verdade. E eu comecei a orar. E aquele momento de oração era o meu momento de refúgio, né? Sim. E eu lembro que sempre que eu ia orar, eu lembro que foi uma vez que o pastor Adriano Licidônio, ele lançou um desafio em um programa da superintendência, quando ele me apresentava, dos jovens escolherem um dia da semana para orar na madrugada. E isso foi em uma quarta-feira. Eu disse, quer saber, eu vou orar hoje. E aí eu entrei, acho que era 00:30, eu comecei a orar. E eu dobrei os joelhos no sofá ali na sala e comecei a orar. E, sabe, eu senti a graça de Deus pra orar, mas ao mesmo tempo em que eu senti a graça de Deus pra orar, eu comecei a sentir medo de ficar sozinha na sala, medo de, sei lá, acontecer alguma coisa. E eu lembro que eu levantei e disse, amém, vou dormir. E isso começou a acontecer muitas vezes, repetidas vezes, sempre que eu ia orar isso acontecia, quando eu ia orar sozinha em casa, ou quando eu ia orar no quarto, sendo que aqueles eram os meus momentos de refúgio, né, os momentos de oração. E uma foi, acho que foi dia 5 de setembro, na verdade eu falei pro pastor Leonardo, pastor aqui da sede. Pastor Leonardo, eu não sei o que eu faço, tá? Eu tento orar, mas quando eu tô naquela oração, quando eu tô entrando no mundo espiritual, acontece aquele choque e eu não consigo orar. E o pastor Leonardo olhou pra mim e disse assim, Ana, o diabo não quer que tu ore. Ele sabe que se tu começar a orar, coisas incríveis vão acontecer, não somente na tua vida, mas pelas pessoas, né, que a gente ora. E os projetos do inimigo são destruídos, por isso que ele não quer que nós venhamos a orar. Pois é, e ele ataca algumas pessoas com sono. Com sono. Com algumas pessoas ele vai colocando pensamentos, você tem que fazer uma coisa amanhã, Sim. né? A pessoa fica Distração. preocupada. Medo também. Tem pessoas que ficam com medo de orar e começar a ver demônios, coisas ruins. Não que eu entenda disso também. Pois o desânimo também, a pessoa começa a ficar desanimada. Ah, será que se eu orar vai, né? Será que Deus vai me ouvir? Não tô vendo resposta e começa a desanimar isso também. Pois é, e as pessoas, enfim, quando eu ouvi isso do pastor Leonardo, ele continuou dizendo assim, que ele já teve experiências assim, do diabo atacar ele enquanto ele tava dormindo ou enquanto ele tava orando. E ele disse assim, Ana, tu tem que te levantar e tu tem que orar com autoridade, não orar em pensamento, mas orar mesmo, né, em nome de Jesus, por mais que tu não tenha autoridade. São palavras minhas, pastor Leonardo não tá mais aqui. Mas pela tua fé. Por mais que eu não tenha autoridade, o Senhor tem autoridade. É por isso que é importante orar em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E continuar orando. Nós vamos parar de orar agora porque o diabo está nos afrontando. Não, ele não pode nos matar. Se ele não pode me matar, não pode tocar na minha alma, eu já sou de Deus, então eu posso continuar orando. E depois disso, realmente, as coisas começaram a melhorar. Estou dizendo que a gente não sente mais medo. A gente sente medo às vezes ainda quando vai orar, mas a gente se levanta e a gente ora. Porque realmente, aí entra a perseverança, né? A autoridade no mundo espiritual. Se esforçar para estar na presença de Deus. E Deus não vai te deixar sozinho ali. Bem capaz, Deus vai deixar um demônio te atacar no quarto, não. Por mais que, não sei, vai se materializar aqui, tá, mas Deus está comigo. Pela fé, né? A gente ora. Sim. E pedir que o Espírito Santo continue intercedendo nessas orações. Porque o Espírito Santo pode nos tomar, como tomou o pregador. Tomou ele ali, ele repreendeu os demônios que estavam agindo na vida, né? Estavam influenciando a sua esposa. E imediatamente eles foram embora. Porque o Espírito Santo tomou ele ali em oração. E ele usou autoridade no mundo espiritual em nome de Jesus. Não em nome do Marcos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus está acima de todos os nomes. E o nome de Jesus tem poder sobre tudo. Glória a Deus.
O poder do nome de Jesus é tremendo. A gente podia até falar sobre isso, mais coisas, né? Mas agora nós vamos entrar, então. A irmã tem mais alguma coisa sobre Não. a intercessão do Espírito Santo? Não. E a irmã Daiane? Não. Estou tranquila. Então, agora nós vamos entrar no assunto da intercessão da igreja ou dos crentes. Vamos ler aqui Daniel, capítulo 9. Capítulo 9, versículo 3. Vamos ler o versículo 3 ao 6. E eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração e rogos e jejum e pano de saco e cinza. E orei ao Senhor meu Deus e confessei e disse: Ah, Senhor Deus, grande e tremendo, que guardas o conserto e a misericórdia para os que te amam e guardam os teus mandamentos. Pecamos e cometemos iniquidade e procedemos impiamente, e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos, e não demos ouvidos aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, nossos príncipes e nossos pais, como também a todo o povo da terra. Então, nesse capítulo de Daniel, capítulo 9 de Daniel, nos fala sobre uma oração intercessória que Daniel fez, uma intercessão que ele fez quando o povo estava cativo na Babilônia. E ele estava estudando e ele entendeu, estudando as escrituras, entendeu que ali no profeta Jeremias ele estava lendo e entendeu que ele precisava orar a respeito da libertação do povo do cativeiro da Babilônia. Então, nós vemos ali que ele começou, ele diz ali no versículo 13, eu dirigi o meu rosto ao Senhor para buscar com oração e rogos e jejum e pano de saco e cinzas. Então, ali nós vemos uma intercessão que ele buscou com oração, com rogos e com jejum. Então, é tremendo isso, porque foi oração, foi rogos e jejum, o momento de intercessão de Daniel. E já no versículo 5, nós vemos que ele fala: pecamos, cometemos iniquidade, procedemos impiamente e não demos ouvido a teus servos. Será que foi Daniel que havia pecado? Não, Daniel não havia pecado, ele estava se colocando no lugar do povo que havia pecado. Então nós vemos que isso é uma característica da intercessão, de se colocar no lugar de outro, se colocar no lugar de outra pessoa, assim como Jesus, nós estávamos falando, assim como Jesus se colocou no lugar dos pecadores, mesmo não sendo pecadores, Daniel também se colocou no lugar do povo de Israel, como pecador, como tivesse cometido iniquidade, e Deus ouviu a sua oração, Deus ouviu a sua intercessão. Amém. E nós vemos que versículos depois, nós vemos que ele recebeu a resposta da sua oração, da sua intercessão. O anjo Gabriel chegou com a resposta das revelações daquilo que ele estava estudando, as escrituras. E agora nós vamos também ouvir a irmã Daiane, ela tem outro exemplo para nos dar. Amém. Só um comentário sobre o que a irmã falou. É importante a gente ajudar os nossos irmãos, porque quantas vezes eu tive dificuldade para buscar a Deus, muitas vezes a gente não tem força, e outras irmãs, outros irmãos me ajudaram em oração, intercedendo por mim, e eu obtive vitória em diversos momentos. Então a gente tem que orar uns pelos outros, Deus manda isso. Amém? Exatamente. Então, quero trazer um exemplo para os irmãos que estão nos acompanhando sobre Moisés, este servo do Senhor que passou por grande luta com o povo, né? Sempre ali intercedendo. A gente deve entender que há um tempo para a gente receber a resposta do Senhor. Muitas vezes vai demorar. Muitas vezes até a gente está pedindo por algo e não é aquilo que Deus quer para nós. E a gente fica
impaciente às vezes, e a resposta pode estar ali bem perto, e por a gente querer tomar uma atitude, nos precipitar, dar o nosso jeitinho, a gente acaba perdendo essa vitória que Deus tinha pra gente. Isso aconteceu muito com o povo de Israel. A gente pode ler em Êxodo, capítulo 32, do 1 ao 4. A irmã Ana pode ler. Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, ajuntou-se o povo a Arão, e disseram-lhe: Levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque quanto a este Moisés, a este homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. E Arão lhes disse: Arrancai os pendentes de ouro que estão nas orelhas de vossas mulheres, e de vossos filhos e de vossas filhas, e trazemos. Então todo o povo arrancou os pendentes de ouro que estavam nas suas orelhas e os trouxeram a Arão. E ele os tomou das suas mãos e formou o ouro com um buril e fez dele um bezerro de fundição. Então disseram: Estes são teus deuses, ó Israel, que te tiraram da terra do Egito. Então, a gente vê aqui que o povo impaciente, porque Moisés tardava, resolveu dar o jeito deles, criando um Deus para eles próprios, querendo ajudar a Deus. Quantas vezes a gente tenta ajudar a Deus, dar o nosso jeito? E eu gostaria também que lesse em Mateus 7. Mateus 7. Versículo 7 ao 11. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede recebe, e o que busca encontra, e ao que bate se abre. E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão, o seu filho lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará bens aos que vos pedirem? Então, a gente deve entender que Deus tem o melhor pra gente. Essa palavra deixa muito claro. A gente deve ser paciente e orar, crendo que Deus tem poder para nos dar. A gente não pode duvidar e querer tomar a frente da situação. E a gente vê ali que Moisés, o poder que há na intercessão, né? Moisés, mesmo com aquela infidelidade do povo, ele suplica a Deus. E Deus que estava pronto para castigar o povo, volta atrás. Vamos ler em Êxodo 32, 11 ao 14. Porém Moisés suplicou ao Senhor, seu Deus, e disse: Ó Senhor, por que se acende o teu furor contra o teu povo que tu tiraste da terra do Egito com grande força e com forte mão? Porque hão de falar os egípcios, dizendo: Para mal os tirou, para matá-los nos montes e para destruí-los da face da terra? Tornar-te da ira do teu furor e arrepende-te deste mal contra o teu povo. Lembra-te de Abraão, de Isaque e de Israel, os teus servos, aos quais por ti mesmo tens jurado, e lhes disseste: Multiplicarei a vossa semente como as estrelas dos céus, e darei à vossa semente toda esta terra, de que tenho dito, para que a possuam por herança eternamente. Então o Senhor arrependeu-se do mal que dissera que havia de fazer ao seu povo. Amém? A gente vê então que Moisés ali, ele intercedeu pelos seus irmãos e Deus voltou atrás da sua palavra. Em diversos momentos o povo de Israel voltava a pecar, a errar, e Moisés intercedia e Deus atendia essa oração porque ele era fiel, ele insistia, perseverava. E é isso que nós devemos fazer, insistir na oração, que Deus vai nos dar a vitória. Amém? Que tremendo esse exemplo. Que tremendo esse exemplo. Que tremendo esse exemplo de Moisés. E agora também nós vamos ver um exemplo da igreja de Jerusalém. Não vai dar tempo de lermos todo o capítulo. E está em Atos 12, para alguém se quiser acompanhar depois, mais tarde. E nos fala que Herodes havia mandado havia mandado matar Tiago, irmão de João, à espada.
e depois havia mandado prender Pedro. Mas a palavra de Deus nos diz no versículo 5: Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Então, enquanto Pedro estava na prisão, podia ser algo impossível tirar Pedro da prisão. A Bíblia nos fala que havia 4 quaternos de soldados e 2 ao seu lado. Diariamente, ali nas vigílias da noite, trocavam e estava ali os soldados guardando Pedro. E a palavra de Deus nos diz que a igreja permanecia continuamente em oração, perseverante em oração, intercedendo por Pedro. Mesmo que fosse impossível Pedro sair daquela prisão, mesmo que parecesse Tiago já havia sido morto e Pedro agora preso, a igreja podia estar desanimada com aquilo, com aquela situação, pensando, é impossível, não tem meios, não tem formas dele ser liberto daquela prisão. Mas Deus enviou o anjo do Senhor e Pedro foi liberto da prisão. E nós vemos que tudo isso, por quê? Porque a igreja permanecia continuamente em oração, continuamente em intercessão, estava intercedendo por Pedro, perseverante. Então nós vemos aqui a importância de permanecermos intercedendo, permanecermos ali a igreja eu creio que em unidade também, a igreja permanecia intercedendo em unidade espiritual por Pedro. Então, com foco, com objetivo, a igreja estava com o único objetivo de orar pela libertação de Pedro da prisão. E também nós vamos trazer aqui outro exemplo, que é do livro O Intercessor, de Norman Grubb. Eu não sei como é que se pronuncia corretamente. Norman Grubb. Também não sei. E nos fala sobre His Howells, também não sei se está pronunciando corretamente, mas ele era um intercessor que ele intercedia ele tem aqui relatos de várias intercessões que ele fez. E uma delas foi que eu gostaria de ler esse trecho com os irmãos. Deixa eu achar aqui. Uma delas foi quando ele foi para a missão na África. E eles estavam no posto missionário. E bem nessa época, eles estavam enfrentando uma dificuldade que algumas pessoas na África, eles não estavam sendo alcançados. E estava tendo essa dificuldade deles aceitarem a Cristo. E bem nesse momento surgiu a oportunidade de pregar para eles. Mas no momento que surgiu a oportunidade de pregar para eles, surgiu também a epidemia da gripe espanhola, que foi logo após a Primeira Guerra e causou milhões de mortes. E então se assemelha muito ao que nós estamos enfrentando hoje. E no capítulo 24 do livro, nos fala que ele estava no posto missionário, então as pessoas começaram a ver que no posto missionário ninguém morria de gripe espanhola. Então as pessoas começaram a ir para o posto missionário para serem curadas, salvas. E então ele nos fala que nos narra uma situação que ocorreu. Enquanto atendia um dos pacientes, o Senhor lhe falou o seguinte: se eu posso manter a morte afastada da missão e você é necessário para cuidar desses doentes, não acha que eu posso impedir que o vírus o vença? Glória a Deus. Verifiquei que o Espírito Santo em mim era mais forte do que a gripe. Que coisa extraordinária era viver com Deus em meio a uma praga. Bem a situação que nós estamos enfrentando. Eu enfrentei 2 casos que me provaram muito. Se o diabo conseguisse levá-los, ele poderia levar cerca de 50. Fiz tudo o que era clinicamente possível por eles, mas não conseguia fazer com que a temperatura baixasse, embora tentasse os mais variados procedimentos médicos. Assim, eu os trouxe perante o Senhor e roguei por sua palavra. No momento em que consegui a vitória, a temperatura deles baixou e eu sabia que estavam salvos. Não houve sequer uma morte. A notícia se espalhou na região em um raio de mais ou menos 30 quilômetros, de que o Senhor, o Deus do homem branco, era mais forte do que a morte.
A convicção de um ser pecador apossou-se de muitos daqueles que vieram ao posto missionário, muitos se encontraram com o Salvador. Então aqui nós vemos que no momento em que 2 deles estavam numa situação crítica, a temperatura não baixava, ele rogou a Deus, ele intercedeu por esses 2 e Deus salvou-os. E essa notícia se espalhou pelo campo missionário na África e Deus salvou muitos. E Deus usou isso para trazer um avivamento na África. Deus usou essa epidemia, essa peste de gripe espanhola para trazer um avivamento naquele país. E nós vemos isso através da intercessão dele por essas 2 pessoas. Glória a Deus. Irmã Vitória, o chat, tempo a está gente não correndo. leu o chat. Nós temos ainda Aleluia. que orar. A irmã pode citar somente o nome de cada um que está videologado? Amém. Aqui o irmão Silas Porto, a irmã Tatiana Martins, Suzane Guimarães, Ana Cristina Pereira, Ruth Guimenacu Paz, o Ricardo Viana Belos, a Érica Melo, a Jaciele Oliveira, Marcos Oliveira, Deusa Domingues, Ana Márcia, Luana Maia, vamos ver, Clodomiro, Ana Pereira, Terezinha, Marcos, Juarez, glória a Deus, Elisandra, paz a todos os irmãos que estão nos acompanhando até agora. Então, nós vimos que a intercessão, a oração intercessória, ela beneficia o próprio intercessor. Em Jó 42:10 nos diz: e o Senhor virou o cativeiro de Jó, quando orava pelos seus amigos, e o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro a tudo quanto possuía. Então, nós vemos que Jó, orando pelos seus amigos, o Senhor mudou o seu cativeiro e ainda acrescentou em dobro tudo aquilo que ele antes possuía. E nós vemos então que a intercessão é algo maravilhoso, e neste momento a irmã Ana vai estar fazendo uma intercessão por todos os nossos irmãos videologados, por aqueles que precisam. Nós sabemos que tem muitas famílias que infelizmente perderam seus entes queridos, que Deus venha confortá-los. Vamos interceder por eles, pelas famílias também que têm os familiares, pessoas nos hospitais internadas. Então a irmã Ana vai estar fazendo essa oração de intercessão. Amém. Vamos orar então para encerrar essa programação e nós convidamos você também a interceder juntamente conosco neste momento. Senhor Deus e Pai, nós continuamos diante da Tua presença, Senhor, encerrando mais uma programação. Nós glorificamos o Teu nome, ó Pai, por mais uma programação e neste momento, Senhor, nós queremos interceder, Pai, interceder por todos os nossos irmãos, Pai, que estão acometidos, Pai, pelo vírus, Senhor Deus, Covid-19,Pai. Oramos, ó Pai, por todas as famílias, Deus, que estão perdendo, Senhor Deus, e que já perderam, Pai, seus familiares, seus entes queridos, ó Pai, nós pedimos a Deus o Teu consolo, a Tua ajuda, Senhor. Nós rogamos a Ti, ó Pai, e pedimos que o Senhor venha interferir, Senhor Deus, nessa situação, em que não somente o nosso país, mas o mundo está enfrentando, Senhor. Nós cremos, Pai, no Teu poder, que Tu estás, Senhor Deus, acima de tudo e de todos, Pai. O Teu nome é poderoso, Pai, para destruir com todas as obras do diabo, Senhor. Nós estamos invocando o Teu nome neste momento, ó Pai. Em nome de Jesus, nós repreendemos, Senhor, toda obra do diabo neste momento, Senhor, contra a Tua igreja, ó Pai, contra, Pai, a nossa nação, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, realiza milagres, Pai, cura, ó Deus, todas as pessoas, Pai, que estão sofrendo neste momento nos hospitais, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Pai, pedimos o Teu agir, Senhor. Em nome de Jesus, venha tocar em vidas, Jesus. Senhor, em nome de Amém. Jesus. Aleluia. Glória a Deus por mais este programa. E eu creio que a irmã Ana ou a irmã Dani tinha um convite para fazer a respeito da tomada de Jericó. Se você gostaria de interceder, nós estamos com a tomada de Jericó, então entre em contato com o número da Secretaria da Juventude, aqui, ou não sei se vou, ou pelo número do estúdio, 98164 12 Tá aqui na tela embaixo. 1249, e vão estar lhe dando mais informações a respeito da tomada de Jericó. Amém. Glória a Deus. Paz, Oração e união.
So